Rafa, então vamos lá. Para a gente estabelecer uma ordem lógica aqui, pro pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, entender como foi a progressão do projeto do teu carro, começa a falar um pouco para a gente do chassi. Você começou pelo chassi, pela escolha do chassi, e qual foi o desenvolvimento a partir dessa escolha? Então, depois de escolher o chassis, eu já estava pesquisando alguma coisa, porque na verdade ia fazer no carro que eu estava competindo. Só que quando eu comecei a estudar, eu peguei um projeto numa página chamada Motor IQ, que nem sei se existe ainda mais, mas era uma página super legal, que tipo, fazia as matérias muito boas com carros muito legais, tipo Pikes Peak, de Drift, Time Attack. Site técnico, né? Site técnico, totalmente técnico. Tanto que o cara que escreveu a matéria do carro que me baseei, que foi da Yoshihara, acho que de 2011, que foi campeão da Fórmula D, eu acho que, se não me engano, o cara era o mecânico-chefe ou engenheiro, alguma coisa do da Yoshihara, que eles trabalham hoje juntos até hoje. E aí a gente pegou copiamos, não, a gente adaptou a gaiola porque pelo carro que a gente tinha, que era um pouco diferente do S13, o que dava pra gente fazer dentro do que a gente tinha e o que dava para melhorar também. Por exemplo, o S14, na época que eu fiz o carro, já é um chassi que tinha uns 25 anos, quase 30, 25, acho, 94. Não, quase uns 20 anos. 94, quase 20 anos, quase 20 anos. Então, naquela época os carros não eram tão rígidos quanto alguns carros. A rigidez do monobloco não era a mesma. E o Silvia não é um carro esportivo que sai de fábrica para ser top de linha, tipo, é um GTR, é um Supra. Ele já é um carro mais base. Então algumas coisas são mais escassas do que no carro. Por exemplo, num Supra, que é muito mais rígido que um Silvia. Claro. Então são algumas coisas que quando você está montando o carro, você tem que compensar, já que você já está desmontando o carro inteiro. E você compensou isso na montagem da roll cage, dos cortes que a gente fez, né, em algumas partes do carro que a Nissan manda mais. Sim. E também a gente ressoldou o carro inteiro. Lembrando que, assim, como vocês vão poder ver nas imagens aí, o que existe de cortes no monobloco são partes especialmente de assoalho da parte traseira ou mesmo de lataria da parte dianteira que não são partes fundamentais, não são partes que têm ancoragem de suspensão. Sim. A parede corta-fogo está absolutamente intacta, Colunas, apesar né? Coluna A, coluna B, C, isso em nada foi influído. Ou seja, o carro do Rafa é um carro totalmente íntegro no que tange a posicionamento de suspensão, a posicionamento de chapa corta-fogo, os posicionamentos de coluna, que são aquilo que para a estrutura do monobloco o principal para ser mantido e manter a segurança veicular. Tá? Então isso tem que ser bem frisado. Porque é o que atende o regulamento, né, gente? Atende o regulamento, é o que atende o regulamento. O carro do Rafael, na época, era, querendo ou não, um projeto de um carro de FD. Pronto. Acabou. Né? Tá certo que dentro da sua época, né? Sim, mas era um projeto de carro de FD. Sim. Então, essa parte que o Rafael fala de soldar o carro todo, de ressoldar o carro todo, realmente existiu. Porque o chassi S, pelo menos o chassi 13, o subframe dianteiro, ele para no meio da assoalho. Ele não é um carro que tem uma longarina de ponta a ponta. O 14 já tem. Porém, a evolução do 14 é o 15, que é um carro que torce muito menos, tem muito mais gripe e é muito mais rápido. Então, daí vem a parte de você ressoldar o chassi todo, né? Todas as partes de longarina, torre de amortecedor, longarina de ponta a ponta. Mas isso é integrado na roll cage. A roll cage é integrada nessas partes. Esquece, carroceria original. Você vai pegar todos os pontos de solda da carroceria original, você vai ter um ponto, a cada, 5 centímetros. No meio, você vai furar, depois o carro decapado, você vai furar e você vai colocar mais um ponto. Então o carro, entre pontos de solda original, ele tem outro ponto de solda vindo nele inteiro. Entendi. Tudo, calotão de roda, parte estrutural de subframe para poder segurar o agregado. Tudo que vem parte de solda dentro do monobloco, ele é compensado com mais solda ainda para deixar ele ainda mais rígido. Tá vendo, galera? Fica aí o detalhe construtivo para vocês.
conseguir avaliar, porque no caso também a gente está falando de um Silvia que é um carro que é um monobloco grande, é um monobloco comprido, Sim. né? E lembrando muito também que isso daí já era meio que rotina dentro do drift japonês, tá? Pouca gente, só quem entende um pouco mais lá das raízes e viveu tudo isso, sabe de que isso no Japão foi algo assim que transformou a tocada dos carros. Tanto é que hoje você pega muitos dos carros, inclusive carros até hoje, ou carros que começaram, vou falar carros de 2006, boa parte dos carros extremamente competitivos, todos eles eram spotados, que a gente chamava de spotar, que era fazer outros pontos de solda no chassi para poder torná-lo mais rígido. Que legal. Então, e até interessante a gente falar isso, porque assim, muita gente aí sai cortando o carro, às vezes à torta à direita, não sabe exatamente o que está fazendo. Quando se faz um carro com critério, que é exatamente o caso aqui em questão, você tem alguns cortes, sim, de chapas que vêm a mais, conforme o Rafa falou, mas você tem um reforço também da parte estrutural do carro que faz com que ele torça menos e com que automaticamente fique um carro mais reforçado e mais seguro para o esporte, para a tocada e para tudo mais. Ô Rafa, tem também, um detalhe. Desculpa, fala, e também tem o fato que, por exemplo, assim, algumas barras do meu carro, as traseiras e as dianteiras, elas são trocáveis, por exemplo. Quando fazer manutenção, tipo, por exemplo, às vezes precisa tirar o motor, você tira a barra da frente, tira o motor, ou bateu, tira a barra, troca, põe uma nova. Tamo aí. A barra que o Rafael está querendo dizer é o frontal do carro, né? Isso aí sai tudo. Front-end. E a traseira também. Sem alterar ancoragem de suspensão, torre. Não, isso aí se mantém tudo original, né? Tudo o original. Todinho dentro do regulamento. É muito bacana isso. E o teu carro tem sistema de extinção de incêndio? Você quer matar meu carro já? Calma. Extingue meu carro. Ele não está em extinção. Não, ele tá. Tem pouco, viu, hoje em dia. Tem pouco, verdade. Mas ele tem sistema de extinção de incêndio, Rafa. Então, é um sistema que a gente copiou da FD, que a gente pegou pelo livro de regra deles, e a gente viu alguns como funcionava, perguntamos também. Porque, assim, não só pelo investimento do carro, minha vida, porque assim, bateu o carro, pegou fogo, se eu tô vivo, a gente constrói outro, tal. Claro. Pode não ser igual, pode não ser melhor, mas constrói outro. O que importa é a vida. Sim. Mas também é uma coisa, foi um gasto a mais que preza o investimento que eu fiz no carro, porque é uma coisa que é chato fazer, é trabalhoso. Mais peso também, né? É mais peso. O que abastece? É um extintor normal? É um extintor normal de CO2. E aí tem fixado no carro e você passa ele. E tem as linhas de... Tipo linha de abastecimento, que fica um ponto no tanque de combustível e outro ponto na flauta do motor. Aí eu puxo a alavanca interna, ou se o pessoal da brigada de incêndio vai, tô desmaiado, alguma coisa bateu e tal, pode puxar a externa também, tem um acionamento externo. O padrão FIA, né, Netão? Sim. Padrão FIA, que você pega qualquer competição FIA, o piloto ele aciona, pegou fogo, para o carro, aciona ainda com o cinto preso, né? Acionou o sistema de extinção, acionado, aí ele solta cinto, sai do carro e procedimento de segurança cumprido. É algo que eu acho que num curto espaço de tempo vai se tornar algo que vai ser cobrado dentro dos regulamentos, né? Hoje, dentro dos regulamentos, estou falando a nível Brasil, não tem. O que pede é somente extintor. A presença do extintor dentro do carro. Sim. Graças a Deus, acho que dentro do drift nós nunca tivemos nada assim ao ponto de nem machucar alguém, nem o carro pegar fogo ao ponto de... Dentro de competição, né? Eu estou querendo dizer. Sim. De o carro pegar fogo ao ponto de não sobrar nada, se machucar o piloto. Não, isso graças a Deus nós nunca tivemos. Mas é algo que a gente vem desenhando bastante e eu acredito que no futuro bem próximo isso já vai começar a ser exigido, porque é aquilo que o Rafa falou, né? Tipo, o carro dele foi o primeiro carro a ter isso. Nenhum carro no Brasil tinha. Tipo, ele quis. E foi muito interessante isso, porque você ia ter um peso extra, sim, mas o que ele traz de pontos positivos
numa situação de emergência é Sim. muito maior. Sim. Então, eu acho que foi um investimento que valeu a pena. Mas se você levar a consideração, a roll cage, se não enrijecesse o carro, é peso a mais. Tipo, Sim. Mas é necessário para proteção. É Sim. verdade. Porque se para pensar, você está botando os 20 tubos de ferro lá, muito pesado, e se vira aí. Mas assim, também eu penso da seguinte forma, em que seja considerada a questão de você agregar algum peso no carro, mas você também é um peso que ele é móvel, entre aspas. Então até pior do que a roll cage, na verdade, a roll cage não tem como você escolher, eu vou colocar aqui, vou colocar acolá. Não, a roll cage tem um projeto pré-estabelecido. Ela está no centro do carro e é distribuída. O bom do extintor, por exemplo, eu coloco bem perto do eixo traseiro. Então Pronto. já estamos ali. Já é um contrabalanço também para ti. São prós e contras que você consegue malear, entendeu? Não é, por exemplo, o motor que está lá na frente vai ficar lá na frente, é onde está e não você tem jeito. traz ele o máximo possível, mas tem a parte... Podemos te dizer de que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Então, Ponto. né? E a vida é tudo, né?